Quem está conosco aqui no Sistema Sagres de Comunicação é o Paulo Massaro. Foi jogador aqui do Atlético, atuou por outros times no futebol brasileiro e agora, aos 40 anos, é o técnico do Craque de Catalão para a disputa do Campeonato Goiano da Primeira Divisão. E vamos aqui contar um pouquinho de história e falar também do início da preparação do Craque para o Goianão. Massaro, muito bom recebê-lo aqui na Sagres. Obrigado por aceitar o convite aqui para o bate-papo. Você está falando de que cidade nesse momento? Olá, meu amigo, tudo bem? A todos os ouvintes aí, todos os participantes, fico muito contente de estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar podendo se encontrar depois de tantos anos, né? Desde 2006, época de Atlético, e hoje a gente está podendo falar do nosso querido Craque de Catalão. Eu acredito que é um clube que todos se simpatizam de futebol goiano, e a gente está podendo levar para o nosso torcedor, que já fique bem claro aqui, né? A maior torcida do interior de Goiás. A gente tem que Eu visto realmente a camisa de onde eu trabalho e onde me sinto muito bem, e não tem por que não falar as verdades, né? E uma delas é essa torcida apaixonada, onde eu tenho muito orgulho de estar trabalhando hoje, então eu não posso deixar aqui de estar falando deles. Como é que surgiu o convite para ser técnico do Craque? Mas só anteriormente você acabou me perguntando, eu estou em Ribeirão Preto, minha cidade natal, né? Estou aqui em casa, já iniciei os trabalhos no CRAC, mas devido ao feriado que teve no meio de semana, então eu estou passando, vamos dizer, um período. Eu fico um pouco em Catalão, um pouco em Ribeirão, porque a apresentação está marcada para o dia 10 de dezembro. E depois, obviamente, a gente vai falar disso, mas os atletas já iniciaram a pré-temporada, né? Nós somos um trabalho remoto aí, mas já iniciou. O convite partiu do senhor Adir Elias, é uma figura que dispensa comentários, né? Se todos conhecem muito bem, um cara sensacional, a gente vem tendo uma relação muito boa, de muito aprendizado, uma troca muito bacana. E durante anos, né, eu tive a oportunidade de estar com ele no Crack como jogador, e a gente, né, pegou uma amizade e estreitou essa relação. E durante anos a gente teve um contato sobre indicações de jogadores, ele sempre tirava dúvidas, isso é normal no meio de futebol, né? Então, ele sempre me perguntava, às vezes, o que você acha desse atleta? O que você pode me falar desse? Fui indicado esse atleta. Então, eu sempre consegui contribuir com alguma informação referente a alguns atletas que ele, às vezes, tinha dúvidas sobre contratação, sobre características, até que chegou uma hora, até ele brincou e falou, faz aí desde 2016, mais ou menos, 17, ele falou, eu te uso sempre para informações, agora está na hora da gente se juntar, parar de te usar um pouco e vamos montar o time junto, o que você acha? E eu, de prontidão, aceitei, não tinha nem como não aceitar, pela grandeza do craque, pelo futebol goiano, que é um futebol que eu tanto tenho carinho e admiro, gosto de futebol goiano, e desde a época de jogador, né? Então, uma coisa que eu me simpatizo, então eu aceitei, o convite partiu dele, e eu estou muito contente de estar nessa empreitada aí, nesse início, junto com o senhor Adir. Daqui a pouco a gente fala mais do Craque, das pretensões, das contratações, como será a preparação e tudo mais. A tua carreira de técnico, ela começou quando e você passou por quais clubes? Na verdade, é relativo, porque eu iniciei em 2013, mas eu respeitei todas as etapas. Inclusive, agora, não quero atropelar as situações. Então, eu fui treinador da categoria de base do Sub-20, já fui treinador do Sub-23, já fui auxiliar técnico da casa, já trabalhei como auxiliar técnico de um outro profissional, e ingressei na minha carreira. Acho que isso é um processo, né? E vim estudando. Então, eu trabalhei no interior de São Paulo, tanto Francana quanto São Carlense, com o Sub-20. Fui auxiliar técnico, inclusive trabalhei no Crack de Catalão como auxiliar técnico. Tive essa experiência. Fui treinador do Sub-23, que para mim é um profissional. É como se fosse nossa, vou falar, seleção olímpica. Só por questão de idade, disputei 2 brasileiros de aspirantes com o Santa Cruz, e onde também era o auxiliar da casa, o interino, né? Então tive aí uma escola muito boa, vamos dizer assim, e desde então com o processo me tornando treinador principal. Então eu tenho aí, bem dizer, vamos falar 10 anos praticamente, quase 9 anos, 10 anos como treinador, né? Que independente das funções, eu acho que isso aí que nos faz, como se fosse uma faculdade. E óbvio, né, não deixando de estudar, de estar evoluindo,
Também fiz estágio, eu tive uma época uma curiosidade muito grande com o Micali, que tinha sido nosso único campeão olímpico, e eu queria entender, né, porque na época eu trabalhava com o Sub-23, então eu tive a oportunidade de fazer um estágio com ele, eu queria ver um pouco como era essa parte dessa idade, para entender mais. Então eu consegui conciliar. Então estou aí há 9 para 10 anos, desde que parei de jogar, nessa nova função de treinador. Quais são as suas referências como técnico, Massaro? Cara, não tem como eu não falar de Pep Guardiola. Adoro o trabalho dele, mas todo mundo vai falar, é fácil com os jogadores que ele tem. Eu discordo pelo seguinte, o cara no Barcelona, ele está sempre no top 3. Ele vai para o Bayern, top 3. Ele vai para o Manchester City, top 3. Então, não é só os jogadores, né? Então, se fosse um trabalho apenas, a gente poderia falar. Mas são anos que ele tem que estar sempre lá em cima. Nunca, ele não foi uma unanimidade no sentido sempre melhor. Mas se você olhar, ele está sempre os 3 melhores. Sempre o time dele está chegando. É campeão da Liga, está sempre nas fases finais de Champions League. Então, é um cara que eu gosto muito pelo método. Ele troca os jogadores e o método dele sempre continua. E no Brasil eu tenho algumas referências, no sentido, principalmente, não por ser meu conterrâneo, mas vejo com muito bons olhos o Wagner Mancini. O Wagner Mancini faz um trabalho espetacular, ao meu ver. Ele pega elencos que ninguém, que não tem expressão, vamos dizer, no cenário nacional, para muitos, ele faz, você vê um perfil de jogo, você vê uma ideia de jogo muito clara, e ele consegue ter resultados sensacionais. No Brasil, eu gosto muito do Mancini. Gostava muito do Muricy na época, pena que parou. Algumas pessoas assim, e hoje também indiscutível, né? Falando em questões de resultado, o Abel Ferreira. Tem como não citar. Mas são pessoas que a gente vai olhando, né? Vai tendo como referência no sentido de ver produtividade, né? Em relação aos trabalhos. Então, são pessoas que nos fazem motivar, né? Devido ao que eles vêm apresentando. Bom, tô vendo aqui os primeiros jogos do craque no Campeonato Goiano. Goianésia fora dia 11, depois Iporá em casa, Vila Nova em casa, Anápolis fora e o Goiás em casa. Todo mundo contra todo mundo, os 8 primeiros classificam. Depois vem a fase final, os 2 piores caem. Qual a pretensão do craque neste Goianão? O que vocês já conversaram? Você, o Adib, o Roberto, o pessoal da diretoria, Massaro? A verdade é assim, né? Nós iniciamos um trabalho já agora, justamente pelas pretensões. Ontem, dia 21, está sendo feito nosso plano de treino já. Começamos nossa pré-temporada. Apesar da apresentação ser dia 10, nós iniciamos dia 21. Um trabalho remoto, onde o meu preparador físico, né, passou todos os trabalhos que eles têm que fazer mesmo em casa. Vamos dizer, uma férias controlada, monitorada, para que a gente chegue no dia 10 já aptos a treinamentos já com bola. Então, devido a isso, a nossa pretensão ela é muito alta dentro do campeonato. Nosso objetivo é chegar em vaga de Copa do Brasil. Se essa vaga de Copa do Brasil a gente falar que tem que ser campeão para isso, então o objetivo é ser campeão. Se for a semifinal, o primeiro objetivo é essa vaga de Copa do Brasil. Nós necessitamos ter um calendário bacana para o craque. E quando você fala do time que tem a maior torcida do interior, uma torcida apaixonada, que comparece, a gente não pode ser apenas um clube que vai participar. Nós somos bicampeões goianos. Nós respeitamos todos os adversários, mas a gente jamais pode esquecer da nossa história. Então, nós não vamos entrar para participar. O que vai acontecer no campeonato tem uma série de fatores que vão contribuir para a gente ver o desenho do campeonato. Finalmente, onde que nós vamos brigar, onde que a gente vai se colocar. Né? Que eu acho que o título, quando a gente fala muito em time, aquele time vai ser campeão. Você consegue ver o desenho dele no decorrer do campeonato. Como tem time que você imagina que vai ser e o campeonato mostra outra coisa. Então, tem alguns fatores dentro disso, mas o objetivo principal é chegar à Copa do Brasil. A gente conversou muito sobre. Nós temos um calendário, né? Nós temos uma Série D também, que é muito importante. Então, o ano nosso é um ano de perspectivas muito boas e de grandes desafios. Então, os objetivos são grandes. Copa do Brasil e, obviamente, acesso. Então, uma coisa vai puxar a outra. Mas a ideia desse início, já desse trabalho remoto, é para realmente a gente ter mais tempo, para que a gente possa realmente ter resultados expressivos nesse início já de competição, para que nos sustente isso até o longo do campeonato. Porque quanto mais a gente for um time organizado, entrosado, maior as chances dos nossos objetivos, tanto de goiano quanto de brasileiro. Eu estou vendo aqui no perfil do Instagram do craque, são 11 jogadores contratados, pelo menos os que estão aqui divulgados.
tem mais? E qual que é o perfil de elenco do craque para o Goianão? Na verdade, nós estamos em 19 contratados já, eu acho que eles estão soltando aos poucos, né? Eu quero trabalhar com um elenco enxuto, vamos chamar assim, um elenco reduzido. Não acho que dentro da minha filosofia, não acho que é bacana nós termos um elenco muito grande. Não gera uma competitividade interna, não gera uma justiça. Às vezes você tem 3 centroavantes de área, você joga com um e o outro é a tua opção. Você acaba não sendo justo com as coisas, não é bacana isso. Você tira a oportunidade das pessoas também. Então, a ideia é gerar uma competitividade de ter dois, e eles também saberem disso, para que eles se sintam oportunizados também, parte do processo. Então, nós vamos trabalhar aí com um elenco de 27 atletas no máximo, contando com 4 goleiros. Essa é a ideia, e é um perfil para essas pretensões nós temos que jogar. Então, é um perfil de jogo, nós temos que buscar esse jogo, nós temos que construir os placares, construir as vitórias para que a gente consiga esses objetivos. São objetivos grandes, né? Nós estamos falando de Copa do Brasil. Então, nós não podemos não propor um jogo, porque de empate nós não vamos viver. Então, a característica é uma característica de um elenco reduzido, mas com conteúdo de jogo para que a gente tenha essa proposta e automaticamente os objetivos alcançados. Massaro, você jogou aqui no Atlético em 2006. Não me lembro se passou por outro time aqui também no interior. Enfrentou Goiás, enfrentou Vila Nova, enfrentou o Aparecidense, que hoje são os 4 principais times aqui do estado. Qual a impressão que você tem de cada um desses 4 e se são equipes que estão à frente do craque neste momento, antes da bola rolar? Eu tive algumas passagens bacanas no futebol goiano. Eu tive uma experiência na Série C com o Jataiense, tive um título com o Santa Helena, tive uma passagem muito boa na Anapolina, onde, se eu não me engano, a gente ainda possui, acho que, o recorde de maior invencibilidade do Anapolina, não lembro se foram 11 jogos de invencibilidade, não lembro exato. Foi em 2011, inclusive. É isso. Então, assim, o Campeonato Goiano me remete a lembranças boas. Com o Atlético indiscutível, né? Chegamos à final do campeonato contra o Goiás. Então, todos esses adversários eu enfrentei da época de jogador. Então, as lembranças são boas. Eu acho que quando você fala de Goiás, de Atlético, de Vila Nova e Aparecidense, clubes com calendário nacional, nós estamos falando do brasileiro Série A, B e C. Óbvio que eles estão à frente, não só do craque, mas de muitos clubes, devido a essa situação de calendário. Mas a gente está se preparando justamente para chegar a uma igualdade física, a uma estratégia de jogo, onde nós sempre gostamos de falar disso, que a gente respeita todos os adversários, mas nós não podemos temê-los. Né? O respeito é uma coisa e o medo é outra. Nós temos uma história, uma grande história, então, dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições, nós temos que fazer uma situação de melhor desempenho possível. Então, mas não posso também deixar de dizer que eles estão à frente. Elenco, a parte financeira, uma estrutura, isso tudo conta, mas esse é o desafio. Esse é o desafio. Até porque o craque tem uma boa estrutura, o estádio totalmente reformado, o seu Adib reformou o estádio, um gramado em perfeitas condições. Então, a ideia é a gente utilizar o que nós temos de melhor, os atletas entenderem isso, para que a gente tenha um nível de aceitação, principalmente para nós mesmos, e realmente de igualdade. Né? De a gente poder brigar de igual para igual, porque a regra do campeonato é igual para todos, é igual para o Atlético, é igual para o Goiás, é igual para o craque. Então, nós vamos estar disputando o campeonato em totais condições, né? Uma igualdade muito boa. Então, a gente quer transportar isso também para o nosso torcedor. Nós temos um fator de desequilíbrio, que é a nossa torcida em casa. Então, isso tudo vai contar muito para a nossa estratégia e das nossas pretensões. Mas hoje, e até parabenizar o futebol goiano por isso. Nós estamos falando de 4 equipes no cenário nacional. O Atlético acabou de cair, infelizmente, acompanha os jogos. Torci muito para que ele ficasse. Não acho que foi justo o descenso dele pela produção dos jogos. Fui, inclusive, no último jogo em casa contra o Atlético Paranaense. Um volume de jogo muito bom. Então, não concordo com esse, assim, não vejo que foi merecido esse descenso. Então, eu vejo o futebol goiano numa evolução muito grande com esses times no cenário nacional. Massaro, foi ótimo o bate-papo. Boa sorte no trabalho à frente do craque. Obrigado, meu amigo. Espero que eu possa ter, juntamente com você, boas lembranças que tive em 2006, que a gente chegou à final. Infelizmente, não teve o título, mas
chegando na final novamente, com certeza eu atinjo o objetivo da Copa do Brasil. Espero que você me traga sorte. Foi muito bacana aquele ano, que a gente possa se encontrar aí no futebol, que eu acho que é isso que a gente leva do futebol, né? Uma amizade, um respeito que tivemos em 2006, hoje estamos aqui tantos anos depois. Então, espero também conseguir que a gente prolongue isso. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, que a gente se encontre mais vezes. Um grande abraço.